Naquela tarde fria de inverno de 1924, Florence Scovel Shinn estava absorta em seus estudos, sentada em sua sala em Nova York, quando, de repente, algo que mudaria o rumo de sua vida chamou sua atenção. Ela passava horas lendo textos antigos, analisando padrões, tentando entender por que certas pessoas prosperavam tão facilmente, enquanto outras lutavam a vida inteira. E foi numa dessas tardes, enquanto a neve caía lá fora, que ela fez uma descoberta incrível. Uma oração, uma afirmação tão antiga que havia sido esquecida pelo tempo, mas tão poderosa que, ao testá-la pela primeira vez, em apenas 48 horas, ela recebeu 3 bênçãos financeiras inesperadas, dinheiro que ela nem sequer sabia que existia. E naquele momento, ela compreendeu algo revolucionário. Prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você desbloqueia. Você vive acreditando que precisa trabalhar mais, fazer mais, ser mais. E quanto mais você se esforça, mais exausto você se sente. E a tão sonhada riqueza parece cada vez mais distante. Mas Florence descobriu que o problema não é a falta de empenho, e sim o excesso de obstáculos. Você carrega bloqueios invisíveis, bloqueios mentais, emocionais, espirituais, e são esses bloqueios que impedem que a prosperidade flua até você. Mas quando você os remove, a riqueza flui automaticamente, como água descendo um rio. Você não precisa empurrar a água. Você só precisa remover as pedras. E a oração que Florence encontrou faz exatamente isso. Remove os bloqueios. E a prosperidade começa a fluir. Sozinha. Automaticamente. Perpetuamente. Eu vou te mostrar exatamente qual é essa oração. Como pronunciá-la. Quando usá-la. E os 3 principais bloqueios que impedem 90% das pessoas de prosperar. Porque Florence testou essa oração com dezenas de clientes. E ela descobriu padrões. Descobriu que todo mundo que não prosperava tinha pelo menos um desses 3 bloqueios. E quando o bloqueio era removido, a prosperidade começava a fluir imediatamente. Mas antes de te revelar essa oração, você precisa entender o que Florence descobriu sobre a natureza da riqueza. Porque a maioria das pessoas tem uma ideia completamente equivocada sobre ela. E essa ideia errada é, por si só, o primeiro bloqueio. Florence percebeu que as pessoas acreditam que a riqueza é escassa, que existe uma quantidade limitada e que, se alguém tem, outro não pode ter. E essa crença cria um bloqueio. Porque quando você acredita na escassez, você compete, você luta, você se estressa. E o estresse bloqueia a prosperidade. Mas Florence descobriu a verdade. Riqueza não é escassa. Riqueza é infinita. Existe mais do que o suficiente para todos. O universo é abundante por natureza. E quando você entende isso, você para de competir, para de lutar e começa a receber. E foi assim que ela encontrou a oração. Ela estava estudando o livro dos profetas, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar para a recolherdes. E ela percebeu algo. Não era sobre dinheiro, era sobre fluxo. A oferta não é um pagamento, é um desbloqueio. Quando você dá, você abre espaço para receber, e quando você recebe, você dá mais. E assim se cria um ciclo automático de prosperidade. Mas Florence sabia que a maioria das pessoas não ia entender a oferta dessa forma. Então, ela criou a oração.
Uma oração que qualquer pessoa podia usar, sem precisar entender teologia, sem precisar ser religiosa. Só precisava pronunciar, com fé, com intenção. E os bloqueios começavam a cair. Então, aqui está a oração que Florence usava para desbloquear a prosperidade automática. Eu removo agora todos os bloqueios entre mim e minha prosperidade divina. O fluxo de riqueza corre livre e abundante até mim. Eu recebo com gratidão. Eu dou com alegria. Eu sou um canal aberto de circulação divina. Essa é a oração. Simples, mas poderosa. E cada parte tem um propósito específico. Eu removo agora todos os bloqueios. É a declaração de limpeza. Você não está pedindo para alguém remover. Você está removendo. Porque você tem autoridade. Você tem poder. E quando você declara, você ativa esse poder. E os bloqueios começam a se dissolver. Entre mim e minha prosperidade divina, especifica que a prosperidade já existe. Ela não precisa ser criada. Só precisa ser desbloqueada. Existe uma prosperidade divina destinada a você. E os únicos bloqueios estão entre você e ela. Não é o universo bloqueando. É você. O fluxo de riqueza corre livre e abundante até mim. É a visualização do resultado. Quando você decreta fluxo, você está declarando movimento. Riqueza não é estática, é dinâmica. E quanto mais você visualiza o fluxo, mais fluxo você cria. Eu recebo com gratidão. Ativa o estado de recepção. Porque muitas pessoas bloqueiam a prosperidade por não saber receber. Elas se sentem culpadas, indignas e rejeitam oportunidades. Mas quando você decreta que recebe com gratidão, você programa seu subconsciente para aceitar. Eu dou com alegria. Ativa a circulação. Porque prosperidade não é reter, é circular. E quando você dá com alegria, você mantém o fluxo ativo. E quanto mais circula, mais volta. Eu sou um canal aberto de circulação divina. É a identidade. Você não é o consumidor final. Você é o canal. E o canal não retém. O canal deixa passar. E quanto mais passa, mais vem. Florence ensinou essa oração para uma mulher chamada Ana, em 1925. Ana era costureira, trabalhava 16 horas por dia e mal conseguia pagar as contas. Ela estava exausta, desesperada, pensando em desistir. Florence ensinou a oração e disse: use 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite, durante 21 dias, e observe o que acontece. Ana fez exatamente como Florence orientou. E nos primeiros 3 dias, nada mudou. Ela continuava trabalhando, continuava cansada e começou a duvidar. Mas Florence já tinha avisado. Os primeiros dias são de limpeza. Os bloqueios estão sendo removidos. Mas você ainda não vê os resultados. Continue. Ana continuou. E no 4º dia, algo estranho aconteceu. Uma cliente antiga ligou, pedindo um vestido para um evento importante. E disse que o preço não era problema. Ana fez o vestido e recebeu 3 vezes o valor normal, pela primeira vez na vida. Alguém pagou sem chinchar. Ana continuou orando. E no 7º dia, outra cliente ligou, indicada pela primeira. Também queria um vestido. Também pagou bem. E na 2ª semana, Ana tinha mais pedidos do que conseguia atender. Teve que contratar uma ajudante. E no final do mês, ela estava ganhando o dobro, trabalhando metade das horas. Ela voltou até Florence e perguntou: o que aconteceu? Florence respondeu: você removeu os bloqueios. O principal bloqueio que Ana tinha era a crença de que precisava trabalhar duro para ganhar dinheiro. E quanto mais ela acreditava nisso,
mais duro ela trabalhava e menos ela ganhava. Porque trabalho duro sem fluxo é esforço bloqueado. Mas quando ela declarou fluxo livre, o universo começou a trazer clientes melhores, clientes que pagavam bem. E ela começou a prosperar sem precisar trabalhar mais. A prosperidade se tornou automática. Agora, eu vou revelar para você os 3 principais bloqueios que Florence Scovel Shinn identificou. Porque toda pessoa que não prospera tem pelo menos um desses. E quando você identifica qual é o seu, você pode removê-lo. E a prosperidade começa a fluir imediatamente. Bloqueio número 1. Crença de indignidade. Esse é o mais comum. Você acredita, no fundo, que não merece prosperidade. Talvez por causa de erros do passado. Talvez por causa de como você foi criado. Talvez porque alguém te disse que dinheiro não traz felicidade. E essa crença cria um bloqueio invisível. Você até tenta prosperar, mas toda vez que uma oportunidade aparece, algo dentro de você rejeita. Você se sabota, sem perceber. Florence contou a história de um homem chamado Ricardo. Ele era inteligente, trabalhador, mas nunca prosperava. Toda vez que conseguia um dinheirinho extra, algo acontecia. O carro pifava, um imprevisto surgia. E o dinheiro simplesmente sumia. Ele procurou Florence desesperado, e ela identificou o bloqueio. Ricardo tinha crescido em uma família humilde, e o pai sempre dizia: dinheiro é para quem já tem. Gente como a gente, rala pra caramba e nunca sai do lugar. E Ricardo internalizou essa crença. E toda vez que a prosperidade se aproximava, o subconsciente dele rejeitava. Porque ele não se via como alguém que merecia. Florence ensinou a oração. Mas antes, ensinou uma técnica de limpeza. Toda manhã, durante 7 dias. Ricardo ficava em frente ao espelho, olhava nos próprios olhos e dizia: eu mereço prosperidade. Eu sou digno. Eu sou filho de um universo abundante. E depois, ele recitava a tal oração de desbloqueio. E nos primeiros dias, ele se sentia até meio bobo. Mas continuou. E no 7º dia, algo mudou. Ele sentiu uma certeza, uma paz. E na 2ª semana, ele recebeu uma proposta de emprego inacreditável. Um salário 3 vezes maior. E dessa vez, ele aceitou sem autossabotagem. E prosperou. Bloqueio número 2. Apego ao resultado. Esse é paradoxal. Você quer prosperidade, mas quer tanto que fica obcecado. Pensa nisso o tempo todo. Planeja. Calcula. E essa obsessão cria tensão. E a tensão bloqueia o fluxo. Porque a prosperidade flui em um estado de relaxamento, não em um estado de desespero. Florence ensinou isso para uma jovem chamada Beatriz. Lá em 1927, Beatriz queria abrir um negócio. Tinha a ideia, tinha o plano, mas não tinha o dinheiro. E ela ficava obcecada com isso. Acordava pensando em dinheiro. Dormia pensando em dinheiro. E quanto mais pensava, menos vinha. Ela procurou Florence. E Florence disse: você está apertando demais. Quando você aperta, você bloqueia. Você precisa soltar. Beatriz não entendeu. Como soltar? E eu preciso. Florence explicou. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. Você recita a oração. Você age. Mas você não fica agarrada ao resultado. Você confia que o universo vai trazer. E quando você confia, você relaxa. E quando você relaxa, você abre espaço para receber. Beatriz tentou. Recitava-lhe a oração de manhã. E depois, soltava. Seguia com o dia dela. Trabalhava.
Vivia, sem ficar checando, sem ficar ansiosa. E em 2 semanas, algo inesperado aconteceu. Um tio-avô distante faleceu e deixou uma herança para Beatriz. Não era uma fortuna, mas era exatamente o valor que ela precisava para abrir o negócio. E Beatriz percebeu. Se ela tivesse continuado obcecada, teria perdido a oportunidade, porque estaria tão focada em um caminho específico que não teria visto o caminho que o universo preparou. Bloqueio número 3. Falta de circulação. Esse é o mais perigoso, porque parece lógico. Você acha que precisa guardar, acumular, economizar. E quanto mais você guarda, mais seguro você se sente. Mas Florence descobriu o oposto. Quando você retém, você bloqueia. Porque o universo funciona por circulação. E se você não deixa sair, não entra. Florence ensinou isso para um empresário chamado Eduardo. Em 1928, Eduardo tinha dinheiro, mas vivia com medo. Medo de perder, medo de gastar, medo de dar. E quanto mais medo ele tinha, mais os negócios pioravam. Ele procurou Florence e ela identificou o bloqueio. Eduardo estava retendo, não deixava o dinheiro circular. E o universo tinha parado de enviar mais. Florence ensinou a oração e ensinou a lei da circulação. Todo mês, separe 10% do que você ganha e ofereça para quem precisa, para uma causa que você acredita, para alguém que te inspirou. Não importa para onde, importa que você ofereça. Porque quando você oferece, você declara: eu tenho. E quando você declara que tem, o universo confirma e envia mais. Eduardo relutou, mas concordou. E no primeiro mês, separou 10% e doou para uma instituição de caridade. E foi difícil. Ele sentiu medo, mas fez. E na segunda semana, fechou um contrato inesperado. Um lucro que pagou 10 vezes o que ele tinha doado. Coincidência? Florence dizia que não existe coincidência. Existe lei. A lei da circulação. E quando você obedece à lei, você prospera. Eduardo continuou, mês após mês, separando 10%, doando, e mês após mês, prosperava mais. E em um ano, seus negócios tinham triplicado. E ele percebeu o dinheiro que ele tanto temia perder. Multiplicou quando ele começou a oferecer. Agora você conhece os 3 bloqueios. E pode estar se perguntando: como saber qual é o meu bloqueio? Florence ensinava uma técnica simples. Olhe para a sua vida financeira. Se você trabalha muito, mas ganha pouco, seu bloqueio é a indignidade. Se você fica ansioso e desesperado por dinheiro, seu bloqueio é o apego. Se você tem medo de gastar ou doar, seu bloqueio é a retenção. E quando você identifica, você pode remover com a oração e com ações específicas. Para o bloqueio da indignidade, exercício do espelho. Todo dia, durante 7 dias, olhe nos seus próprios olhos e declare: eu mereço, eu sou digno, eu sou a abundância. Para o bloqueio do apego, exercício de soltar. Depois de recitar a oração, feche os olhos. Imagine seu desejo como um balão e solte. Veja o balão subindo e confie que o universo vai trazer. Quando você estiver pronto, do jeito certo, para o bloqueio da retenção, exercício de doar. Separe 10% do que você ganha, mesmo que seja pouco, e ofereça para quem precisa, para uma causa que você acredita. E observe o que acontece. Porque quando você oferece, você ativa a circulação e a prosperidade começa a fluir. Florence usou esses princípios durante toda a vida
E ela viveu em prosperidade, mesmo durante a Grande Depressão. Enquanto todo mundo estava falindo, ela prosperava. Porque ela não dependia da economia. Ela dependia de princípios espirituais. E princípios espirituais não mudam com as circunstâncias externas. Mas deixa eu te contar algo que poucos sabem. Tem uma técnica avançada. Uma técnica que Florence usava quando precisava de prosperidade rápida. E essa técnica multiplica o poder da oração por 10. A técnica é chamada de oração do fluxo triplo. E funciona assim. Você recita a oração 3 vezes ao dia. Mas em cada vez, você adiciona uma ação específica. Primeira vez, de manhã, ao acordar. Você recita a oração. E depois, você doa algo. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento. Mas você oferece. E quando você oferece logo após recitar a oração, você ativa a circulação imediatamente. Segunda vez, meio-dia. Você recita a oração. E então, você recebe algo. Pode ser um elogio, pode ser uma ajuda, pode ser um presente. Mas você recebe. Com gratidão, sem rejeitar. E quando você recebe após fazer sua oração, você treina seu subconsciente para aceitar a prosperidade. Pela 3ª vez, à noite, antes de dormir, você faz sua oração. E então, você agradece por algo que já tem. Pode ser saúde, pode ser a família, pode ser um lar. Mas você agradece. E quando você agradece após orar, você ancora a vibração de abundância. E seu subconsciente trabalha durante o sono, manifestando ainda mais. Florence ensinou essa técnica para uma viúva chamada Beatriz, em 1930. Beatriz tinha perdido o marido, tinha 3 filhos e nenhuma renda. Ela estava desesperada, sem saber o que fazer. Florence ensinou a oração do fluxo triplo. E Beatriz fez, todo dia, durante 21 dias. Na primeira semana, nada de concreto aconteceu. Mas Beatriz notou algo. Ela estava se sentindo diferente, menos ansiosa, mais confiante, como se algo estivesse mudando por dentro. Na segunda semana, começaram as sincronicidades. Uma vizinha ofereceu trabalho de costura. Um amigo do marido trouxe uma cesta básica. Coisas pequenas, mas importantes. E Beatriz continuou orando. Na 3ª semana, algo grande aconteceu. O advogado ligou. Havia um seguro de vida do marido que ninguém sabia. Um valor suficiente para Beatriz e os filhos viverem por 2 anos. E dar tempo para ela se organizar. Beatriz voltou até Florence chorando. Como você sabia? Florence respondeu. Eu não sabia, mas o universo sabia. E quando você remove os bloqueios, o universo sempre traz o que você precisa. Sempre. Agora, vou te ensinar o ritual completo. O ritual que Florence usava para ativar a prosperidade automática. E esse ritual não é complicado, mas precisa ser feito com atenção, com intenção, com fé. Primeiro, escolha um horário fixo para orar, de preferência ao acordar. Porque pela manhã seu subconsciente está aberto, receptivo e programa mais fácil. Segundo, antes de orar, faça uma limpeza energética. Pode ser respiração profunda. Pode ser uma oração. Pode ser uma meditação rápida. Mas limpe, porque orar em energia pesada não funciona bem. Terceiro, fique em pé, coluna ereta, pés firmes no chão, mãos abertas, palmas para cima, posição de recepção. E ore em voz alta, com convicção, como se já fosse verdade. Quarto, depois de orar, faça a ação correspondente. Se é manhã, doe algo. Se é meio-dia,
receba algo. Se é noite, agradeça por algo. A ação completa a oração. Sem ação, a oração fica no ar. Quinto, durante o dia, observe os sinais, as oportunidades, as intuições, as ideias, as pessoas. Porque o universo vai começar a trazer respostas. Mas se você não observa, você perde. Sexto, ao final do dia, antes de dormir, faça uma revisão. O que aconteceu hoje? Quais sincronicidades? Quais oportunidades? E escreva. Porque quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, você fortalece a manifestação. Sétimo, faça isso durante 21 dias, sem pular. Porque 21 dias é o tempo que leva para reprogramar um padrão mental. Menos que isso. O padrão antigo pode voltar. Florence fez esse ritual durante anos e ensinou para centenas de pessoas. E ela acompanhou os resultados e descobriu padrões claros. Pessoas que faziam os 21 dias completos tinham uma taxa de sucesso de 90%. Pessoas que pulavam dias tinham uma taxa de 40%. E pessoas que faziam mecanicamente, sem intenção, tinham uma taxa de 10%. Então não é só fazer. É fazer com presença, com fé, com certeza de que está funcionando. E tem algo mais. Algo que Florence descobriu sobre o timing. Porque nem sempre a prosperidade vem na primeira semana. Às vezes, demora. E as pessoas desistem. Mas Florence identificou as fases. E quando você conhece as fases, você não desiste. Fase 1, dias 1 a 7. Limpeza. Nessa fase. Os bloqueios estão sendo removidos. E às vezes isso causa desconforto. Você pode se sentir irritada, ansiosa. Emoções antigas podem subir. Mas não é sinal de que não está funcionando. É sinal de que está. É limpeza. Continue. Fase 2. Dias 8 a 14. Reorganização. Nessa fase, o universo está reorganizando as circunstâncias, movendo as peças, preparando o caminho. E externamente pode parecer que nada está acontecendo. Mas internamente, está. Continue. Fase 3. Dias 15 a 21. Manifestação. Nessa fase, as oportunidades começam a aparecer. Pessoas, ideias, recursos. E você precisa agir. Porque oportunidade sem ação não manifesta. Continue. E haja. Florence viu essas fases se repetirem centenas de vezes. E ela ensinava: confie no processo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está no invisível. E em breve vai se tornar visível. Mas tem algo crucial que preciso te revelar. Agora. Algo que Florence descobriu sobre a diferença entre prosperidade temporária e prosperidade permanente. Porque muitas pessoas manifestam dinheiro uma vez e depois volta à escassez. E Florence identificou o porquê. A diferença está na consciência. Você pode usar a oração para manifestar dinheiro. E o dinheiro vem. Mas se você não muda a consciência, você volta ao padrão antigo e perde o dinheiro. Porque a manifestação externa é um reflexo da consciência interna. E se a consciência continua de escassez, a manifestação não se sustenta. Então Florence ensinava que a oração não é só para manifestar, é para transformar a consciência. E quando você ora todos os dias, você não está só atraindo prosperidade, você está se tornando próspero. E quando você se torna próspero internamente, a prosperidade externa se torna automática e permanente. E para transformar a consciência, Florence criou 5 afirmações complementares. 5 afirmações que você fala depois da oração, para ancorar a nova consciência.
E essas afirmações fazem a diferença entre a prosperidade que vai e vem e a prosperidade que fica. Afirmação 1. Eu sou prosperidade. Não, eu tenho prosperidade. Eu sou. Porque quando você diz, eu tenho, você separa você da prosperidade, como se fossem duas coisas diferentes. Mas quando você diz, eu sou, você declara identidade. E identidade é permanente. Afirmação 2. Abundância é minha natureza. Não abundância é meu objetivo. É minha natureza. Porque objetivo é futuro. Natureza é presente. E quanto mais você declara que abundância é sua natureza, mais seu subconsciente aceita e manifesta. Afirmação 3. Eu atraio riqueza sem esforço. Porque esforço vem de resistência. E resistência bloqueia. Mas quando você declara sem esforço, você programa facilidade. E facilidade é o caminho da prosperidade verdadeira. Afirmação 4. O universo conspira a meu favor. Porque a maioria das pessoas acredita que o universo é neutro. Ou até contra. E essa crença cria paranoia. E paranoia bloqueia. Mas quando você declara que o universo conspira a seu favor, você cria confiança. E confiança abre portas. Afirmação 5. Eu mereço tudo de bom. Simples, mas poderoso. Porque no fundo, a maioria das pessoas não acredita que merece. E essa descrença sabota tudo. Mas quando você declara que merece, todos os dias, você reprograma. E o subconsciente começa a aceitar. Florence Scovel Shinn ensinava: fale essas 5 afirmações depois da oração. Todo dia, durante 21 dias. E você vai notar que não é só sua vida financeira que muda. É você que muda. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. E quando você muda, tudo ao redor muda. E tem outra técnica que Florence usava. Uma técnica para acelerar a remoção de bloqueios profundos. Bloqueios que vêm da infância, da família, de vidas passadas, talvez. E essa técnica é chamada de perdão financeiro. Porque Florence descobriu que muitas pessoas têm raiva relacionada a dinheiro. Raiva do pai que não proveu. Raiva do chefe que explorou. Raiva do governo que taxou. Raiva de alguém que deveu e não pagou. E essa raiva cria um bloqueio energético. E enquanto a raiva existe, a prosperidade não flui completamente. Então Florence criou um ritual de perdão. Um ritual que você faz uma vez e libera toda a raiva acumulada. E quando você libera, os bloqueios caem e a prosperidade acelera. O ritual funciona assim. Sente-se em um lugar tranquilo, com papel e caneta. E respire fundo, 3 vezes. Conecte com seu coração e escreva uma lista. Uma lista de todas as pessoas ou instituições que você tem raiva relacionada a dinheiro. Pode ser pai, mãe, ex-parceiro, banco, governo, qualquer um. Depois de escrever a lista, pegue cada nome, um por vez, e fale em voz alta. Eu perdoo completamente fulano por tudo relacionado a dinheiro. Eu libero toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento. E eu me libero. Agora. E depois de falar, risque o nome, com força, como se estivesse cortando o cordão energético. E passe para o próximo, até terminar a lista toda. E no final, pegue o papel. E queime. Pode ser na pia, no banheiro, em um lugar seguro. Mas queime, porque queimar é transformação. E quando você queima, você declara: isso acabou. Agora começa um novo ciclo. Florence ensinou esse ritual para uma mulher chamada Beatriz, em 1932. Beatriz tinha sido roubada pelo sócio, perdeu tudo e estava cheia de raiva. Raiva que consumia.
Raiva que bloqueava. E Florence disse: enquanto você carrega essa raiva, você não prospera. Porque raiva é pesada e prosperidade é leve. Você precisa perdoar. Não por ele, por você. Beatriz resistiu. Como perdoar quem me destruiu? Florence respondeu: perdoar não é dizer que está tudo bem. Perdoar é soltar. É tirar o poder que essa pessoa tem sobre você. Enquanto você carrega raiva, essa pessoa controla sua vida. Quando você perdoa, você retoma o controle. Beatriz aceitou, fez o ritual. E foi difícil. Ela chorou, se revoltou. Mas no final, quando queimou o papel, sentiu algo. Leveza. Como se um peso gigante tivesse saído dos ombros. E na semana seguinte, recebeu uma ligação. Uma oferta de trabalho em uma nova empresa. Salário melhor do que ganhava antes. E em 6 meses, estava prosperando. Mais do que antes do roubo. E ela percebeu. A raiva era o bloqueio. Enquanto carregava a raiva, estava presa ao passado. E não tinha espaço para o novo. Mas quando perdoou, soltou o passado. E o futuro pôde entrar. Então, se você tem raiva relacionada a dinheiro, faça o ritual hoje mesmo. Porque cada dia que você adia é mais um dia bloqueado. E a vida é curta para viver bloqueado. Agora vou te contar algo que vai te dar arrepio. Porque mostra como Florence vivia o que ensinava. E como os princípios funcionavam na vida real. Em 1929, veio a Grande Depressão. Bancos faliram. Empresas fecharam. Pessoas perderam tudo. E havia pânico. Desespero. E Florence continuou prosperando. Os clientes dela continuaram pagando. Os livros dela continuaram vendendo. E as pessoas perguntavam: como? Como você não é afetada? E Florence respondia: porque eu não decreto baseada na economia. Eu decreto baseada em um princípio. A economia sobe e desce, mas um princípio espiritual é constante. E quando você vive pelo princípio, você transcende a circunstância. E ela não só prosperou, ela ajudou outros a prosperar. Ela dava consultoria de graça para quem não podia pagar, ensinava a oração, ensinava a remover os bloqueios. E muitas pessoas que estavam à beira do colapso se recuperaram, porque aprenderam que a prosperidade não depende da economia externa, depende da consciência interna. E tem uma história específica que mostra isso perfeitamente. A história de um homem chamado Ricardo. Ricardo tinha perdido tudo na crise. Sua empresa tinha falido. Sua casa tinha sido tomada. Ele estava morando com um amigo e estava prestes a desistir. Ele foi até Florence como último recurso. Florence ouviu a história e disse: você não perdeu tudo. Você ainda tem o mais importante. Você tem consciência. E a consciência pode criar tudo de novo. Ricardo não acreditou. Como a consciência vai pagar minhas dívidas? Florence respondeu: a consciência cria pensamentos. Pensamentos criam ações. Ações criam resultados. Mude a consciência. E os resultados mudam. Florence ensinou a oração. Ensinou as afirmações. Ensinou o ritual de perdão. E Ricardo, sem nada a perder, fez, todo dia, durante 21 dias. E nos primeiros dias, continuou desesperado. Mas Florence dizia: continue, confie. E no 10º dia, algo mudou. Ricardo acordou com uma ideia de negócio completamente diferente do que fazia antes. Algo que não precisava de capital, só de conhecimento. E ele tinha o conhecimento. Ele falou com Florence e ela disse: essa é a resposta. Haja. Ricardo agiu. Começou o negócio com 0 dinheiro, oferecendo consultoria. E em uma semana, tinha o primeiro cliente.
E em 1 mês, tinha 5. E em 6 meses, estava ganhando mais do que ganhava antes da crise. E em 2 anos, tinha uma empresa maior do que a que tinha perdido. E quando perguntavam como, ele dizia: eu mudei a consciência. Antes, eu acreditava que precisava de capital para prosperar. Depois, entendi que só precisava de valor. E quando comecei a oferecer valor, o dinheiro veio sozinho, automático. Essa é a essência do ensinamento de Florence Scovel Shinn. A prosperidade não vem de fora, vem de dentro. E quando você remove os bloqueios internos, a prosperidade externa se manifesta, automática, perpétua, independente de crise, independente da economia, independente de qualquer coisa externa. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com Florence no fim da vida, porque isso vai te mostrar o poder real desse ensinamento. Florence tinha 70 anos. Era 1941. Ela estava doente. Os médicos tinham dado meses de vida. E as pessoas esperavam que ela ficasse desesperada. Mas ela não ficou. Ela continuou decretando. Todo dia. E ela disse para as amigas: eu removi todos os bloqueios entre mim e minha transição perfeita. E vou partir em paz, no momento certo. E foi exatamente o que aconteceu. 2 meses depois, numa manhã tranquila, Florence dormiu e não acordou. Transição suave, sem dor, sem sofrimento. E as amigas depois perceberam. Florence usou essa oração, essa afirmação, até o fim de seus dias. Não apenas para alcançar prosperidade material, mas para transformar cada aspecto de sua existência. Porque o princípio fundamental é uniforme. Elimine os bloqueios. E a vida se manifestará em sua plenitude. De forma automática, perfeita, divina. Você acaba de desvendar a antiga afirmação que Florence resgatou. Uma chave para destravar uma prosperidade automática e contínua. Esse conhecimento profundo revolucionou inúmeras vidas nas décadas de 20 e 30. E permanece vivo e atuante até os dias de hoje, porque os princípios espirituais transcendem o tempo. O super obrigado, logo abaixo, não é apenas um apoio ao canal. É você ativando a lei da circulação, que Florence tão brilhantemente nos ensinou. Quando você contribui com intenção genuína e pura, você dissolve a barreira da retenção e abre as portas para receber em abundância, de forma multiplicada. Você não está simplesmente pagando por conteúdo. Você está praticando um princípio essencial. E cada prática fortalece e expande esse fluxo de prosperidade. Escreva desbloqueado nos comentários. Se você se compromete a utilizar a afirmação de Florence nas próximas 24 horas, e se você já identificou qual é o seu principal bloqueio, compartilhe conosco qual é. Sentimento de não merecimento, apego excessivo ou dificuldade em liberar. Porque quando você reconhece publicamente, você aciona uma força espiritual poderosa que te auxilia a superar esses obstáculos. E seu testemunho pode iluminar o caminho de alguém que enfrenta desafios semelhantes.